estudar verbo? Por que estudar verbo? É importante você estudar verbo, porque na prova para concurso público tem esse tópico e é importante você compreender aí um texto, você entender em que momento aquele texto ele foi escrito. A banca examinadora gosta, sim, de cobrar verbo, tá? Modo verbal, tempo verbal. Então, tudo que se refere a verbo, de forma minuciosa, de forma detalhada, você estuda para que você consiga resolver a questão de verbo. Como que a banca examinadora ela vai cobrar a questão do verbo? São de várias formas que a banca examinadora ela pode cobrar. Ela pode te perguntar qual o modo, qual o tempo, pode te perguntar se é ali, de acordo com a fala do autor, se é no presente, se é no passado. Perceba que a importância de estudar verbo faz com que você transmita a mensagem correta. Com essa informação, você consegue dizer se está no presente, se está no passado. Então, essas informações você consegue captar através do texto. O texto, na verdade, ele já te passa ali todas aquelas informações para você se situar no espaço, no tempo. Através do texto, você consegue entender em que momento que foi escrito o texto, em qual período, se foi, por exemplo, qual horário, se foi a parte da tarde, se foi a parte da manhã. Você entende se é algo novo, se é algo antigo, tudo através da identificação de um texto. Perceba que a importância de estudar verbo não é somente essa questão de localizar. É importante também estudar verbo pelo fato de que a banca examinadora, ela muitas das vezes cobra essa questão de produção textual. E quando você é um leitor ativo, você vai conseguir, sim, fazer a produção textual. Porém, é preciso ficar atento à questão do verbo. Dizer o quê? Se o verbo está o quê? No presente, no passado. É você identificar o verbo correto. O emprego do verbo é importante. O emprego de palavras é importante. Palavras sem ser verbo. Mas o verbo adequado para uma construção de uma frase é excelente. Porque as pessoas conseguem ali entender em que período que foi aquele fato que você narra, que você fala. Perceba que texto, né, de redação, você está presente muito a questão da terceira pessoa. Então, os verbos serão em terceira pessoa. Tá? Então, tudo, quando você sabe a característica de um verbo, na hora da produção textual, você precisa deixar claro esse conhecimento. Por quê? Quando você deixa claro, a banca examinadora entende que você domina. Com isso, ela vai ali dar continuidade na leitura da sua produção textual e os verbos no emprego correto, correto eu digo adequado, facilita você ganhar pontuação. Tá? Então, o que acontece? As pessoas elas acham que o verbo, é só entender o verbo, aqui é verbo, precisa acrescentar. Ali não precisa acrescentar verbo. É só ter esse conhecimento. Precisa acrescentar? Não precisa acrescentar, não.
é preciso você entender que o verbo ele precisa estar ali dentro de uma frase e precisa ter um sentido, um significado. Esse significado é que você vai ali desenvolver através da sua comunicação. Se você não empregar o verbo adequado, pode ocorrer dúvida. Foi quando? Que período? Que horário? É moderno? É antigo? Ocorre essas dúvidas, porque o leitor, quando ele vai atrás, ou seja, quando ele procura uma informação, ele está convicto em que os verbos estão empregados de formas corretas. A banca examinadora cobra verbo qual motivo? Isso faz parte da língua portuguesa. O falante pronuncia verbo o tempo todo. Fala é verbo. Dizer também é verbo. Perceba que eu percebo, tu percebes, e assim por diante. Nós percebemos, nós perceberemos. Então, cada verbo tem a sua conjugação. Então, o emprego correto no seu devido lugar faz o leitor entender em que período que ocorreu. Estudar para concurso público, verbo, sim, é importante, é ideal. Porque quando você estuda esse tema, não é só para fazer prova, é para a sua vida. Você esteve lá quando empregou o verbo inadequado, a interpretação vai ser errada. O ponto de vista vai ser errado, baseado com aquele tempo que foi falado. Verbo. Que estudar verbo, 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 para que estudar verbo? Para você que estuda para concurso público. Quando você estuda verbo, é porque verbo faz parte da classe gramatical, sim, faz parte. Porém, faz parte também quando se refere da sintaxe. A sintaxe vai depender do verbo, vai depender do contexto. Por exemplo, objeto direto, objeto indireto. Perceba que o verbo é um estudo amplo e precisa você entender que para cada verbo existe um tempo. Hoje, agora, é o presente. Futuro ainda vai acontecer. Passado já foi. Essa identificação faz você se situar no meio do texto e dizer: eu sei quem é o autor, eu sei qual foi o tempo. E perceba que o estudo do verbo leva você a estudar outras classes gramaticais. Imagine você construir uma frase de um verbo sem o substantivo, sem o adjunto adverbial, sem o adjetivo.
É importante estudar verbo para concurso público, porque a banca examinadora pode perguntar: é verbo? Pode também dizer o modo, tempo. Localize o verbo. Quantos verbos tem na frase? E você vai ali contar. Literalmente contar. Se você achou que a banca examinadora não vai pedir na prova de língua portuguesa para você contar, é matemática, contar 1, 2, 3, você acha que não? Pode acontecer. Matemática, na fonologia, quantos fonemas, quantas palavras. A matemática tem vínculo com a língua portuguesa. E a língua portuguesa com a matemática. E é por isso que as minhas aulas são associadas à matemática, à analogia. Todos esses fatores faz o educando entender, compreender língua portuguesa. Matemática também não é diferente. Você precisa ter noção de interpretação de texto. Ou você acha que é só contar? Não, você vai precisar ler, entender para resolver a questão. É importante você ter essa noção. Quando você tem esse entendimento de que precisa sim estudar verbo, porque você vai precisar fazer uma prova objetiva e que a banca examinadora ali ela vai elaborar prova de acordo com várias pegadinhas. Quando você domina verbo, você sabe dizer: esse aqui é um verbo, esse aqui é um substantivo, esse aqui não é verbo. Entenda que o advérbio, ele é amigo do verbo. O advérbio, ele vai ter um sentido, um elo com o advérbio com verbo. O substantivo ali vai ter o elo com o adjetivo. Existem pessoas que confundem verbo com substantivo. Normal. Quando ela nunca teve aula de língua portuguesa que explica que o verbo, quando é anteposto do artigo, se transforma em substantivo. Não tem ele é verbo. Verbo você pronuncia o tempo todo. Vou pegar água, vou pegar refresco, enfim. A pronúncia é presente o tempo todo. Então, quando o verbo chega na prova, você localiza: isso aqui é verbo. E a banca examinadora pode também te dizer: esse verbo é o que? Presente, passado, futuro. Indica certeza, indica dúvida. Indica também ali
algo imperativo, um pedido, um conselho. Ela pode te pedir dessa forma. O significado do verbo, ela pode pedir. Você acha que é só significado de palavra somente ali? O que significa a letra X, a palavra X? Não. A banca examinadora pode perguntar a questão também do verbo que representa ali aquele tempo. Verbo. Que seria dos falantes sem o verbo? O que seria? Como seria sem o verbo? Imagine você, uma frase sem o verbo, sem uma explicação ali do verbo. As pessoas, elas iriam ficar confusas. Isso aqui é o que? Foi quando esse fato? Quando que ocorreu? Relatou. Sim, mas foi hoje? Foi ontem? Quando? Quando não fica evidente, se não tivesse o verbo, o texto não ficaria claro. E o objetivo é entendimento. Entendimento, quem é o autor, qual é o fato, quando foi o fato. Então, quando você lembra de quando, lembra de verbo. Lembra de tempo, lembra de verbo. O modo, lembra do verbo. Modo indicativo, imperativo, subjuntivo. É o modo como ele apresenta que é o sentido. E tem dúvida, tem afirmação. Perceba que estudar verbo pode muitas pessoas acharem que não é tão bom estudar verbo porque ele ou ela já é falante e pronuncia o tempo todo. Mas a grande verdade, quando se fala em avaliação, é para avaliar como que está o entendimento de quem vai ser futuramente ali concursado. Se a pessoa domina realmente, de fato, a matéria. Se a pessoa pode ser apto para trabalhar em determinado ofício. Estudar verbo é você identificar quando ele está em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, quando ele está no singular, quando ele está no plural. Através do verbo, você identifica se ele tem sujeito, se não tem sujeito. Perceba que estudar verbo é você entender que o verbo simboliza fenômeno de natureza, ação, estado. Mas essa informação é o básico para eu fazer a prova para concurso público. Você precisa ir além. Estudar de forma minuciosa. Estudar de uma forma adequada para o seu projeto de concurso público. Então, insista, prossiga, mas não desista. Quando você se depara
na prova objetiva com verbo. Então, vem na sua mente verbo, o modo, o tempo, a classificação do verbo. É prestar atenção o que o autor falou. Quais são as ações do autor ali daquele texto. Quando se fala em verbo, você vai pensar se ali é um texto que vai dar conselho, se é um texto que tem certeza, se é um texto ali com afirmações. Essas informações estão ligadas para você compreender o autor. O verbo está ali, não é à toa. O verbo, ele representa várias informações, por incrível que pareça. Através do verbo, espalhado ali no texto, você consegue responder várias questões da sua prova objetiva. Às vezes, você achar que estudar verbo vai ter somente uma questão de verbo. Não. A banca examinadora, qual é o tópico que mais cai em prova de concurso público? É verbo. Qual é o tópico que as pessoas menos estudam? É verbo. Qual é a matéria que as pessoas mais têm dificuldades? Verbo. É verbo. Através do verbo, você pode ali fazer a classificação morfológica ou sintaxe. A ligação do verbo faz você compreender a mensagem do autor. O que o autor ali, ele desenvolve. Os componentes de um texto, eles não ficam ali como figurantes. Eles ficam ali à toa, não. Eles vão ter um propósito, um objetivo, que é informar, explicar por que a criação de um tema, por que falar, por que informar, por que explicar, por que é tema de debate, e os verbos vão estar lá para explicar. Os verbos incluídos da forma corretas faz você ali entender por que foi criado aquele tema. Porque é debate. Então, o verbo em si, observem que pode acontecer verbo defectivo, verbo irregular. Existem vários tipos de verbos que você precisa estudar para você não ser pego de surpresa, porque a banca examinadora, sim, ela com a sua desenvoltura, a sua criatividade, ela pode desenvolver ali várias questões de concurso público de acordo com ali a criatividade dela. E dessa forma, ela vai utilizar o verbo. O verbo, sim, pode cair na parte de língua portuguesa, ali logo no início, mas também pode cair verbo, conhecimento específico. Conhecimento específico é a matéria que mais tem ponto.
Conhecimento específico é a matéria que, se você dominar, por exemplo, esse tema verbo, e se a banca examinadora resolver ali disponibilizar várias questões de verbo, você não precisa nem se preocupar. Ela vai escolher várias questões de verbo. Ela pode colocar ali, perguntar para você quantos verbos tem em uma frase. Ela pode perguntar alguma frase que muitas das vezes a pessoa se confunde se é verbo ou não. Ela pode fazer dessa forma. Então, quando você já sabe o perfil da banca examinadora, e essa banca examinadora gosta de colocar verbo no passado, ela gosta de colocar verbo subjuntivo, imperativo, verbo defectivo. Então, você precisa ali entender como que a banca examinadora cria suas questões. E para você entender, você precisa fazer várias resoluções de questões. Só assim você vai entender e vai dizer: a banca examinadora, ela trabalha dessa forma, porque eu já fiz várias questões da banca examinadora e consegui entender que ela trabalha dessa forma. Então, vou estudar bastante verbo. Quando você entende dessa forma, não tem como você não acertar as questões de língua portuguesa no que se refere a verbo. O verbo está presente, sim. Basta você identificar através ali do contexto e pelo seu conhecimento gramatical. Então, você vai dizer, isso aqui é verbo, isso aqui não é verbo. O interessante de você estudar gramática é que você tenha a facilidade de entender. Isso aqui é substantivo, isso aqui é verbo, esse aqui é adjetivo, esse aqui é advérbio, esse aqui é pronome. Você consegue dar nome a cada componente da gramática. E quem estuda para a gramática de forma minuciosa sabe identificar logo quando é ali uma pegadinha, quando não é uma pegadinha, consegue identificar logo de imediato a resposta, e é assim. Quando você não estudou da forma que deveria, você tem a incerteza. Será que está certa a questão? Será que é a letra A? Será a letra B? Por quê? Você não estudou ali o tópico verbo da forma que deveria, de forma mais detalhada. Então, estudar esse tópico, você consegue fazer uma boa redação, você consegue identificar tempo, modo, você consegue identificar ali qual é a intenção ali do autor para relatar o quê? Que tempo, que modo, para relatar de que forma, através do verbo, é possível você dizer se é um texto antigo, se é um texto recente, porque através dos temas polêmicos recentes,
você consegue identificar através do verbo. Tá? Atualmente, então você entendeu que não é mensagem antiga. Atualmente você entende que é algo de debate social atual. E o nome diz atualmente. E depois, mais adiante, tem lá verbos, vários verbos, que você vai conseguir identificar que é realmente um tópico relevante que é recente. Um tópico de discussão polêmico. Verbo. Estudar verbo. É você entender que existe hoje, existe o futuro, o passado. É você ser sensível o que o autor ele quer dizer. O que ele apresenta? É de algo novo, antigo? Qual o momento da fala ali daquele autor? E você também vai ter os pronomes, né? Então, perceba que o verbo ele te auxilia para você entender. É a primeira pessoa, aquela pessoa que pronunciou. Canto. Essa palavra canto significa que eu canto. O hoje eu canto. Se alguém pode perguntar: canta, Viviane? Canto. O hoje. Entenda que a cada situação você entende. Ela disse canto, então ela canta hoje. Perceba. Se eu digo cantei, passado, foi ontem, você já vai dizer que foi ontem que ela cantou. Nos textos jornalísticos, os jornalistas, eles prestam atenção à fala. O que o entrevistado vai dizer? Se ele diz canto, que ele vai ali, que ele é cantor, que ele vai cantar ali, naquele dia. E se o entrevistado falar cantei uma música em um determinado evento, né? Pode acontecer. O evento da escola, o entrevistado dizer: eu toquei violão. O entrevistado dizer: eu presenciei. Ou convidado dizer. Perceba que essas frases, presta atenção, presenciei. Quer dizer, ele presenciou aquele fato. Ele cantou, tocou o violão, tudo passado. Então, se o jornalista ouviu que ele falou no passado, o jornalista dizer o tempo do verbo errado, incluir, é de suma responsabilidade do jornalista. Porque o que ele pronunciou foi que tocou o violão, cantou. Ele falou canto. Se ele pronunciou uma determinada fala e o jornal de tempo verbal e o jornalista escreveu outra e foi notificado de uma outra forma,
aquela pessoa que foi entrevistada, ela pode ali chamar o jornalista para uma conversa e dizer, ó, o senhor se equivocou, para tentar corrigir esse erro de uma forma amigável. A importância de estudar verbo para concurso público é importante. Você que quer produzir um determinado documento, você que recebe uma documentação, você que vai falar algo em uma palestra, ou você que vai estudar para a sua prova de concurso público, ou vai estudar para Enem, e precisa ter essa informação sobre o tema verbo. Verbo para concurso público. Verbo para você levar para a sua vida, para você se comunicar melhor, para você transmitir a informação para a sua equipe, para você saber identificar o verbo. Classificação do verbo é quando você tem entendimento. Você quer presente, você quer passado, você quer futuro. E a grande verdade é que os verbos defectivos, verbos irregulares, as pessoas também não gostam de estudar. E o que a banca examinadora faz? Vou cobrar. Elas fazem dessa forma. Ela cobra. E ela já percebeu que as pessoas não gostam de estudar esse tópico. Então, o que vai acontecer? As pessoas, elas vão ali, de alguma forma, errar essa questão. Para você acertar essa questão, o ideal é você realmente estudar tudo sobre verbo. Tudo sobre verbo. Várias questões de verbo. Fez a questão, errou, tenta de novo. Mas o importante é você manter firme. É você estudar de forma adequada para você ser aprovado em provas de concurso público. Então, insistir na hora de você estudar é importante, insistir para ser aprovado. Quanto mais você insiste, mais você acima do seu sonho, mais você tem chance de conquistar os seus ideais. Mas precisa de uma tentativa. Primeiro começa na tentativa de estudar, né? Então, vai tentar. Ai, mas eu errei. Tenta de novo. Errou? Tenta novamente. E assim por diante. Quanto mais você ter essa iniciativa, ter essa força de vontade, mais você consegue uma aprovação, que vai depender de você. Ah, mas a aprovação depende da banca examinadora. Não. Depende mais de você. Depende de você, na verdade, né? Não é mais. Depende de você. Porque quando você estuda para valer, quando você estuda de uma forma adequada, você consegue identificar. Aqui tem pegadinha da banca examinadora, que é uma casca de banana. Aqui é a resposta correta. Quando você estuda de forma adequada, você consegue ali enxergar. Eu sei que muitas das vezes a autoconfiança faz você errar porque você acha que a banca examinadora cobrou uma questão fácil demais. A maioria das pessoas que são reprovadas são por causa de achar fácil demais. Ou achar que a banca examinadora... imagina que a banca examinadora ela vai dizer que é essa opção letra A. Imagina, vai falar logo dessa forma. A autoconfiança faz você
achar que a banca examinadora também não disponibiliza questões fáceis, mas que na verdade ela faz isso porque sabe que você vai ficar com dúvida, é fácil demais, não é essa questão. Então você vai escolher a outra opção e na verdade erra. Então insista, prossiga, mas não desista. Se aprovado em prova de concurso público, você pode ser aprovado. Basta você querer para algo acontecer na sua vida. Esse algo é você ter a certeza de que dias melhores virão. Mas precisa se mover. Quanto mais você parte para a ação, mais potencial você tem para alcançar. Mais forte, mais blindado você é. Então, a sua iniciativa hoje reflete no seu resultado amanhã, que é a sua aprovação. O resultado vem fácil, rápido? Rápido não. É com dificuldade. É com dificuldades que você consegue um dia de cada vez. Por fase, por etapa, que você consegue enxergar a aprovação. Sabe o que acontece muitas das vezes? As pessoas elas não conseguem se ver aprovada em prova de concurso público. Sabe qual é a consequência? A reprovação. Se você não consegue se enxergar como uma pessoa aprovada, a banca examinadora vai dominar aquele cenário, naquele dia, aquele período da realização da prova. Sabe por quê? Você não se enxerga como um vencedor. Verbo, estudar verbo, é ter a conscientização de identificar qual é o tempo da fala daquele autor. É você identificar os números, quantas pessoas ali participam daquela história. É você ser capaz de identificar se é um aviso, se é um pedido, se é uma denúncia. É você ser capaz de identificar se é ali uma informação, se é um texto declarativo, qual é o tipo de texto, se é um texto científico, qual é o tipo de texto ali, e você consegue identificar também através dos verbos. E pelo texto, esse fato ocorreu muito tempo. Cantara, podera. Observe que é um fato que ocorreu há muito tempo. A fala representa informações que você consegue captar através do ouvido. Através da fala, você consegue enxergar o que está por trás de um texto. O que o autor ele quer dizer? O que ele quer informar? A fala diz... Quando que foi? Qual período? Qual foi o tempo? Os envolvidos. Para isso tem o substantivo, tem o pronome ela, tem a palavra Ana, tem a palavra Maria, tem a palavra Jéssica, tem a palavra Bia. Perceba que
você consegue identificar as pessoas ali do texto através do verbo. E o verbo, ele não está sozinho. Ele está com o pronome, ele está com o substantivo, está também com as preposições ali. Enfim, o verbo não está sozinho. Se você pensa que você vai ali dar uma resposta para a banca examinadora somente com base no verbo puro, as informações que você obteve só de verbo, você não consegue acertar a questão. Porque o verbo, ele está associado a um contexto, a um fato, a tempo, a consequência, que tem ali a causa, o efeito, tem um sentido. O verbo produz a informação que você precisa. É através do verbo que você consegue a sua classificação. Ah, esse aqui é presente, é hoje, valorizar o hoje enquanto pode. É valorizar a sua família porque tem vida, valorizar sua mãe, valorizar seus irmãos, suas irmãs, seus tios, suas tias. É valorizar porque a família é a base. E quando você entende que a família é a base, você consegue alcançar todos os seus objetivos. Sabe por quê? Você valoriza o ideal, que é a base, que é a sustentação, que é a coluna. Então, com base nesse entendimento, você consegue a sua aprovação. Estudar verbo é saber que verbo, o que acontece? Verbo, salto verbo, sabe aquele significado? Salto verbo designa você falar. E quando você fala, você de fato, você pronuncia vários verbos. E é assim que funciona. É com foco, é com fé, é com determinação que você consegue a sua aprovação em prova de concurso público. Vai, vem que vem, que a aprovação logo vem. Vai, que vem que a aprovação logo vai. É isso, é com muito esforço, é com a sua dedicação que você consegue se aproximar ali da sua aprovação. Os verbos são essenciais para você ali dizer algo sobre a frase, sobre o texto, você explicar através do verbo. O verbo, ele explica o fato, ele vai explicar ali tudo que ocorreu, ou que ocorre, ou que vai ali. Então, perceba que o verbo, ele ajuda muito o falante. O falante consegue se situar por meio dos verbos. Ele consegue ali ter uma desenvoltura, dizer aquilo que pensa, aquela opinião construtiva, através do verbo. É claro que através do verbo, de forma irregular, muitas das vezes, quando ocorre ali a ilegalidade, as pessoas também, elas utilizam as cordas vocais, muitas das vezes, para utilizar o verbo para o mal. Mas você que é meu aluno, minha aluna, sabe que nossas aulas é para o bem, é para realmente alimentar o cérebro aqui, é o mocotó do ensino. Você que é nosso fã, é nosso aluno, que nos acompanha, sabe que o ensino aqui é um ensino para a vida. Porque estudar sem associar o a parte social, socioeconômico,
o grupo social do educando, se não associar, não fazer o vínculo, realmente não consegue ali fazer com que um aluno ali tenha interesse naquele conteúdo, naquela informação, naquele conhecimento. Então, com base nesse vínculo, eu consigo fazer com que as pessoas assistem a aula até o final. Prender mesmo ali a atenção das pessoas. É através de uma matéria, um tema como esse, que é verbo, e vincular na vida do educando. E é importante. Porque se o professor assim não fizer, o aluno vai achar o que eu vou fazer com esse conteúdo? O que vai ajudar na minha vida? Então, quando você tem esse potencial para fazer a união, o tema de concurso público com a vida social do aluno, você consegue interagir. Então, as nossas aulas é dessa. Então, vai que vai, vem que vem. E você está nessa aula maravilhosa que fala sobre verbo. O tema hoje é verbo. Você que vai fazer prova para concurso público, Belfor Roxo, ou que a banca IAM, ou você que vai estudar para concurso público e tem realmente esse tema verbo, essa aula é para você, essa aula é para os falantes da língua portuguesa, apaixonado por língua portuguesa. Essa aula tem um público-alvo que são vocês. Então, verbo. Identificar o verbo no olhar. Esse aqui é verbo. Esse aqui é verbo, porque através do verbo eu encontrei ação. É verbo. Esse aqui é estado, porque através da frase eu percebo que é o estado de quem fala. Você percebeu ali um sentido que a pessoa está triste, então formula um verbo relacionado a verbo de estado, que existem vários tipos de verbos. Estado, fenômeno da natureza, ação. E você precisa identificar. Nem toda frase construída ali, que tem verbo, vai ter sujeito. Nem todo. E professora, eu não sabia, eu entrei com recurso. É porque você não assistiu a nossas aulas anteriormente. Entenda que ser aprovado em prova de concurso público depende exclusivamente do educando, que é a dedicação, que é você insistir, batalhar. Estudou segunda-feira, estude terça, quarta, quinta, sexta. Português é a matéria que mais cai em concurso público. Então, estude sempre essa matéria. Estudar para concurso público, língua portuguesa, faz você ir para a prova confiante e também vai ajudar para a sua vida. Você tiver uma entrevista, você que for realizar alguma palestra, é uma ferramenta. A língua portuguesa é a sua língua, é uma ferramenta. E a língua tem verbo. Toda língua tem verbo. Interessante. São vários conceitos, né, que também tem a ver com preceito. Então, depois você vai... do preceito, eu vou deixar você
com essa, não vou dizer dúvida, mas eu digo assim, eu vou deixar você curioso para você consultar o dicionário. Então você vai entender o que eu falei. Então, estudar para concurso público, primeiro você vai estudar ali, vai ter todos os tópicos e vai ter ali verbo. A banca examinadora, ela pode te cobrar ali e te perguntar: verbo? Essa frase tem verbo? Essa frase tem ou não tem verbo? A banca examinadora, ela pode ali pedir você para identificar o verbo lá no texto. Na frase, no texto, linha 1, na linha 6, na linha 8, ela pode fazer com que você volte ao texto. E se você muitas das vezes não retoma ao texto, você não vai saber qual é o tipo de verbo que a banca examinadora quer. Entendeu? Então você precisa sempre fazer o vínculo. O que ela pede na questão e olhar no texto. Através dali você vai conseguir ali dizer: esse aqui é um verbo do presente, é o verbo no passado e assim por diante. Existe essa questão da pessoa achar que eu li a primeira vez o texto, não há necessidade de estudar mais, não há essa necessidade de ler mais aquele texto. Muitas vezes a pessoa lê o texto uma vez e não lê de novo. A grande verdade, quando você se depara com um texto que você vai precisar interpretar, você precisa identificar o tempo, a causa, a consequência, quais são os problemas. No parágrafo 1 tem algum problema? Você coloca problema. No parágrafo 2 tem algum problema? Tá um problema. E marcar as partes importantes, as ideias centrais de cada parágrafo, para na hora de você resolver, você não perder tempo. Além de você fazer essas marcas no texto, é importante você ler e reler o texto para você fazer ali uma interpretação certa. Essa interpretação vai fazer com que você ali acerte ali a questão do verbo, o tema verbo. Gente, chegou o final da nossa aula, tema verbo. E para você continuar com esse apoio pedagógico, é só você entrar em contato comigo através do telefone 966 16 22 12. E também vários cursos que você pode estudar. Você pode entrar em contato comigo: professora, eu vou fazer prova para concurso público, Belford Roxo, ou Guarda Municipal do Duque de Caxias, ou qualquer outro concurso público. Você pode entrar em contato também, as minhas redes sociais todas com o mesmo nome. Você fala: eu quero fazer a matrícula, eu quero entrar em um curso preparatório e eu vou ali elaborar, vou dizer para você quais são os tópicos que vai ser aquela aula de língua portuguesa. E você vai receber ali uma sala virtual, você vai receber um código, todas as informações, e você vai conseguir ali a sua matrícula. E você também, que trabalha com a questão de venda e precisa de mentoria, é só entrar em contato também, que vamos então ali adicionar o seu nome e você vai ter ali o seu devido acompanhamento na mentoria. E tem também curso de motivação para concurso público, que é muito importante. Quem estuda para concurso público, você ter ali uma motivação. Então, você vai ter essa continuidade, a professora Viviane Martins, e você também, se quiser, pode aderir também à questão
de motivação para concurso público. É só você entrar em contato e solicitar para você fazer ali o ideal, que é você ter ali o seu projeto de concurso público e preparar suas aulas e ter um professor e ter uma professora para poder te explicar. Ah, professora, eu quero aderir aos seus materiais. Então, você pode entrar em contato comigo. Ah, eu quero o material de um outro professor, de uma outra professora. Você vai escolher. É só entrar em contato e fazer a sua solicitação. Se você quer esse apoio, né? Você assistiu às nossas aulas, já sabe como que é a aula, que é uma forma detalhada, minuciosa. Gostou? É só você entrar em contato através do telefone mencionado. Viviane Martins, até a próxima! Gramática com Viviane Martins, avante! Até a próxima!